A conexão com outras pessoas, compartilhar experiências em grupo, alimenta o ego, contribui para a gente ser mais feliz. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a importância da opinião do outro nos nossos comportamentos. E por falar nisso, deixa aqui a sua opinião quando terminar de assistir esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Vamos lá! Você sente que ainda age para agradar aos outros? Você tem receio que as pessoas podem pensar sobre você? Tem medo de passar ridículo? Eu destaquei 4 pontos para a gente entender um pouco essa questão. Então, primeiramente, vamos entender que essa preocupação com a nossa imagem perante o que o outro pensa, né? O que já foi muito importante e vital até para a nossa sobrevivência. Numa época muito primitiva, a realidade é bem perigosa, as pessoas viviam em pequenas tribos e nômades, sem parar no mesmo lugar por muito tempo. A sobrevivência nessa época só era garantida justamente porque ficavam em grupo, viviam em grupo. O Pedro Calabres fala muito sobre isso na internet, procura lá, tá, que é bem legal. Sozinho naquela época era impossível sobreviver. Então por isso, estar bem com o grupo era vital. Fazer algo que o outro não gostasse, que o outro não aceitasse, era um risco de ser excluído da tribo. E isso era a morte na certa. Então, nessa época, preocupar-se com a opinião do outro era uma necessidade. Mas hoje, essa realidade é totalmente diferente. Além da gente estar residindo e nos estabelecendo no mesmo local, a gente tem mais tempo e se relaciona com grupos totalmente diferentes ao longo de toda a nossa vida. Outra coisa importante que a gente pode pensar é o seguinte: a gente foi assimilando desde criança os valores da nossa vida, do que é importante, o que é certo e o que é errado. Por exemplo, os pais podem passar a ideia de que o que os outros pensam deve ser levado a sério. Como assim, Liette? Ué, vai arrumar essa bagunça. Se alguém chega, vai pensar o quê? Abaixa esse som alto. O que os vizinhos vão pensar? Lembrou de alguma coisa dessas frases que eu falei agora? Na hora de educar e colocar os limites do certo e do errado, o motivo dessas regras não é bem explicado. E isso pode ajudar a construir a ideia de que precisamos ser aprovados pelos outros. E aí a gente acaba lidando mal com a crítica, com a rejeição. Comenta aqui se você também passou por situações assim quando criança. Você acha que isso afetou você de alguma forma? Colocamos muito mais valor na validação do nosso comportamento pelo outro do que por nós mesmos. Passamos a fazer tudo para não sermos rejeitados ou criticados. Temos medo de passar vergonha, de fazer papel de ridículo. Na hora de comprar uma roupa, por exemplo, as mulheres quase sempre precisam de quê? De uma segunda opinião e, claro, de mulheres, de uma outra mulher. A gente deixa, às vezes, de fazer o que nos dá mais prazer, ou a gente deixa de sustentar a nossa opinião pelo medo do outro nos abandonar ou de perder a pessoa amada. Nossa, isso no relacionamento afetivo é muito comum. Não, eu não posso fazer isso, ele não vai gostar. E aí você vai se anulando, né? E o pior, você pode estar justamente fazendo o outro perder o respeito justamente porque você valoriza mais a outra pessoa do que a si mesmo. E esse é o problema. Não tem nada de errado em se preocupar com a opinião do outro. Não é isso que eu estou falando. Nem agradar. Principalmente se esse alguém é uma pessoa que você ama. A felicidade do outro também traz felicidade pra gente.
Então, vamos entender, não é disso que eu estou falando. A questão é quando a gente passa a viver em função dessa pessoa, sem saber se isso faz bem para a gente, ou se na verdade não estamos nos anulando para ser aceito pelo outro. O problema é passar a assumir personagens, criar máscaras, para parecer aquilo que achamos que temos que ser, ou que pensamos que o outro quer que a gente seja. E precisamos ser perfeitos, né? O tempo todo a gente fica se comparando com os outros, o que aumenta muito a nossa ansiedade. E pior o quê? A nossa autoestima. No mundo atual, digital, isso fica muito mais evidente. A moda agora é o quê? Performar, aparecer, se mostrar. E as redes sociais, onde se curte, se compartilha, se comenta, é muito fácil ter o falso sentimento de ser querido ou de ser rejeitado. E que muitas vezes por pessoas, gente, que não fazem a menor diferença nas nossas vidas. Você conhece alguém ou já se viu nessa situação? Como é que você lidou com isso? Vamos compartilhar aqui nos comentários e ajudar pessoas a se libertarem desse vício de agradar aos outros sem se agradar. Uma outra coisa que faz parte do ser humano é viver socialmente, certo? Pertencer a um grupo ou a grupos. Isso é muito importante. E isso é parecido com o que falamos logo no início de viver em tribos, né? A conexão com outras pessoas, compartilhar experiências em grupo, alimenta o ego, contribui para a gente ser mais feliz. E aí veja na adolescência como isso é forte. É o momento de se arriscar num grupo diferente da família, procurar a sua própria identidade. Aí nessas horas, alguns acabam agindo sem muito discernimento, só para agradar a turma. Aí a gente começa a ver aqui o início dos rituais, do consumo de drogas, do cuidado, do descuido com a aparência, precisar adquirir coisas de marca. E nessa hora, como é que os pais lidam com isso? Compram o que o filho quer só para ele não passar, assim, não ficar mal dentro da tribo dele? Aceitam a individualidade do filho quando ele aparece com trajes e cabelos diferentes do convencional? Então, a forma como a gente vai aprendendo a lidar com essas fases da vida influenciam como a gente se comporta em grupo. Se passamos a agir de modo a nos encaixar, para ser aprovado pelo grupo, a querer seguir a moda, a ser politicamente correto, aí muitas vezes sem ter certeza se o que estou fazendo é realmente para me agradar ou aquilo que é esperado de mim pelo grupo. Isso nem sempre fica claro na nossa vida. Fica claro na sua isso? E uma outra coisa que nos atrapalha muito é querer que o outro nos acolha sem nos julgar. Mas a gente, por outro lado, julga os outros o tempo inteiro. A coisa que a gente mais sabe fazer é julgar tudo e todos, sem ter o conhecimento profundo de todos esses fatos. De todos os fatos, aliás. E, aliás, quando mais a gente julga o outro, mais a gente acha que os outros estão julgando a gente, né? E o pior, nós somos os piores juízes de nós mesmos. Geralmente, quando a gente é tomado por esse tipo de atitude, a gente acaba se depreciando, se martirizando, ruminando, tudo que é negativo sobre nós. E isso gera, de novo, ansiedade e angústia. Experimente conhecer mais o outro, né? Os fatos antes de ir logo fazendo um julgamento de valor, que pode não ser o mesmo que o da outra pessoa. Tente se permitir errar e aceitar que isso é importante para você. É importante para você evoluir continuamente. O orgulho em demasia pode prejudicar a sua forma de se relacionar. Para cada indivíduo poder se respeitar mais e viver com mais autenticidade, algumas reflexões são muito importantes. Ninguém no mundo é capaz de agradar todo mundo, certo? A opinião dessas pessoas é realmente importante para você? O que elas agregam na sua vida? Quando você estiver fazendo algo que você tem dúvida se realmente é genuíno, é importante para você ou para agradar alguém, imagina se você num deserto sem ninguém te vendo. Você ainda continua tendo vontade de fazer isso do mesmo jeito, com a mesma importância que tinha quando tinha gente te observando? Você se sente bem consigo mesmo, com a sua companhia? Você está sentindo que está agindo de acordo com seus princípios? Então, se você quiser que algo mude, precisa começar com você primeiro. Invista mais
em seu autoconhecimento e, se precisar, peça auxílio de um profissional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se quiser que eu fale sobre algum outro assunto específico, deixa aqui sua sugestão no comentário. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!